começa a aula. Quem assistiu a aula passada, ou mesmo diretamente, né, online ou gravada, com certeza viu a importância da reação de oxidação para a gente. Toda prova de química tem isso. Eu falei da reação de ozonólise, terminei a aula falando de ozonólise, reação que envolve o ozônio. Isabela, bem-vinda, querida. Essa reação de ozonólise, comentei, deixa eu só, isso, agora sim. Falei da importância e finalidade de cada reagente, o ozônio, a água, o zinco. Falei da característica marcante, a importância da ozonólise em si, exatamente pelo fato de estarmos numa situação de pandemia e o processo de oxidação é um dos processos que extermina o vírus, né? E o ozônio não deixa de ser uma forma interessante e factível para poder eliminar esse vírus. Aí mostrei detalhadamente a importância de cada um dos componentes, principalmente o zinco, que ele presente na reação, ele impede que a água oxigenada, ao se decompor, libere um oxigênio, e a partir desse oxigênio, o aldeído formado possa vir a se transformar em ácido carboxílico. Tá? Isabela, bem-vinda, querida. Então, Oi, Fábio. Tudo bem? Eu falei isso tudo e eu vou dar continuidade agora fazendo um exercício em que mostro a maneira mais fácil de você identificar o produto de uma ozonólise. Se o carbono da dupla possuir ramificação do alceno, na hora que você quebra a dupla ligação, aquela partezinha do carbono que tem a ramificação vai gerar uma cetona. Se o carbono da dupla não possuir ramificação, no momento da quebra pela ozonólise, o produto formado vai ser um aldeído. E não tem outra situação dessa. Com ramificação no carbono da dupla, gera cetona. Sem ramificação no carbono da dupla, gera aldeído. Então você tem esse exemplo aí, bem tranquilo, onde você quebra a dupla ligação. Você vai ver, vou te mostrar aqui na minha anotaçãozinha. Vamos ver se você consegue se lembrar disso, né? Na minha querida e maravilhosa anotação. No meu quadrinho aqui, que eu não estou conseguindo ligar ele. Espera aí um pouquinho. Pronto. Agora sim. Veja comigo. Cadê? Está aqui. Veja a importância desse detalhe da dupla. Quando eu quebro a dupla ligação, você vai ver esse carbono aqui, ó. Esse carbono não tem ramificação nele. Então, esse carbono vai gerar um aldeído de um carbono, claro, né? Tá vendo esse carboninho aqui da dupla, ó? Esse carbono também não tem ramificação. Se nele não existe ramificação, esse carbono vai gerar um outro aldeído. Então, este exemplo aqui dá para mostrar para você que a possibilidade de oxidação por ozonólise dele é formar dois aldeídos diferentes, mas dois aldeídos. Então, para esse negócio da ramificação, só para te lembrar, a ramificação, para gerar uma cetona, ela tem que estar ligada no carbono da dupla, e não simplesmente haver uma ramificação ao longo da cadeia. Tá? Outro exemplo. Esse é um exemplo que caiu na prova do Enem, há um tempo atrás, 2 anos atrás, não sei, não me lembro bem, em que ele pede para que você represente o produto da oxidação deste composto. Naturalmente, você vai ver, simplesmente, essa oxidação por ozonólise vai depender do tipo de cadeia que o composto possui. Deixa eu aceitar aqui. Maria Fernanda, bem-vinda, querida. Então, deixa eu... Olha lá. Então, este alceno, quando ele é rompido a sua ligação... Cadê minha dupla? Cadê meu... Aqui. Olha lá. Rompi a ligação dupla. Beleza. Ruptura. Esse carboninho aqui da dupla tem ramificação. Então, este carboninho vai gerar uma cetona de 3 carbonos. Esse carboninho aqui da dupla, ó, não tem ramificação. Olha o hidrogênio ligado nele, ó. Então, esse carboninho daqui vai formar um aldeído. Isso foi questão de Enem. Então, você vai formar de um lado um aldeído aromático, chamado benzaldeído,
e vai formar uma cetona de 3 carbonos, que é a propanona. Então, o grande barato é observar esse detalhe. Com começa com a letra C. Com começa com a letra C. Com começa com a letra C. C de cetona. Com ramificação do carbono da dupla, produz cetona. Sem ramificação no carbono da dupla, produzirá um aldeído. Um outro exemplo que eu estou estudando aqui, esse aí é um exemplo mais rico em detalhe, uma vez que o benzeno, para ele ser oxidado tradicionalmente, por oxidação por permanganato, ele é muito difícil de oxidar, muito difícil de oxidar. A gente não fala que o anel aromático sofre oxidação. Você vai ver comigo daqui a pouquinho. No próximo slide, né, a gente já começa a falar isso. Agora, se eu submeter um benzeno à ação de uma ozonólise, essa ozonólise ela tem que ser altamente concentrada, né? A concentração de O3 tem que ser alta, e a ruptura da dupla vai acontecer 3 vezes. Quebrou, quebrou e quebrou. Olha lá. Você vai ver que em cada carbono da dupla não há ramificação. Então aqui eu vou formar um aldeído, aqui eu vou formar um aldeído. No mesmo composto, ou seja, um aldeído de 2 carbonos com 2 grupos aldeído. Dá para ver? Tranquilo, gente, ou não? Quebrei a dupla. Então eu vejo que esse carbono aqui, ó, e esse carbono, como não tem ramificação neles, esse setor vai formar um aldeído de 2 carbonos com duas carbonilas. Um dialdeído. Tá? Então quebrou a dupla ligação, você pode ter certeza aqui, ó, ao carbono, os carbonos de cada estrutura do benzeno, ou cada carbono do benzeno, não possuindo ramificação, é natural que vá sofrer uma quebra, gerando aldeídos. Se você olhar direitinho, serão 3 moléculas de um dialdeído chamado etanodial. Tá? Caso você não tenha percebido isso, é só lembrar. Quebrei aqui, a primeira quebra, ó, aqui, ó, vou formar um aldeído. Vou quebrar aqui de novo, vou quebrar aqui de novo. São 3 quebras. Cada quebra gera uma estrutura de 2 carbonos. Olha lá. Uma estrutura de 2 carbonos, uma estrutura de 2 carbonos e uma estrutura de 2 carbonos. Por isso que eu vou formar 3 moléculas de um dialdeído de 2 carbonos. Esse é o aldeído chamado, não sei se você se lembra, etano, porque são 2 carbonos, dial. Ou, se você quiser chamar também, só para te lembrar da nomenclatura usual dele, um aldeído que lembra aquele ácido que está no tomate, o ácido oxálico. E esse aldeído é chamado de aldeído oxálico. Beleza, gente? É importante, tá? Essa questão aqui foi uma questão do Enem. Então, só para se mostrar que isso é possível aparecer em prova de Enem. Muita gente, isso não cai, não. Claro que cai. Oxidação na prova de Química, se não aparecer alguma coisa envolvendo oxidação e redução, é claro que não passa a não ser uma prova de Química. Você consegue descobrir qual é o composto X? Você está percebendo aqui que a oxidação que ocorre não é uma oxidação com permanganato, não é uma oxidação com dicromato de potássio, é com uma oxidação com o O3. Então, indiretamente, esta ozonólise ela ocorre em presença de água, sempre. E se não falou nada, bicho, zinco, considera. Então, a ozonólise, guarda isso, hein? A ozonólise é um conjunto de 3 reações. A primeira da oxidação pelo O3, a segunda pela hidrólise provocada pela água, e a terceira pela redução que o zinco produz na água oxigenada, que é formada no final da reação. Você vai perceber também que esse X aqui, ele tem 2 carbonos, esse e esse. E quando eu falo em ozonólise, você vai lembrar que quem sofre ozonólise é o oxeno, normalmente. Olha lá. Então, esses 2 carbonos aqui, do alceno, são exatamente os 2 carbonos que compõem os grupos funcionais dos 2 aldeídos. Ou 2 aldeídos, os 2 compostos. Esse primeiro composto é um aldeído, eu sei que é aldeído por causa desses hidrogênios aqui.
E esse composto tem uma cetona, porque aqui é CH3, confere, e aqui é CH3 também. Então, gente, presta atenção, como é que eu faço isso? Quem domina isso, numa boa, vai se lembrar tranquilamente. Se é aldeído, se esse carbono aqui é o carbono de um aldeído, é claro que este carboninho aqui que gerou o aldeído não pode ter ramificação nele. Então, aqui ele vai ter um hidrogênio, aqui ele vai ter outro hidrogênio, que são exatamente os dois hidrogênios que estão formando esse aldeído. Já esse carbono aqui, que vai gerar uma cetona, eu disse para você que para formar cetona, o carbono da dupla tem que ter a ramificação. Então, vou botar uma ramificação aqui. Só que este composto, cetona, tem 3 carbonos. E se esse carbono vermelho é o carbono do grupo funcional, e se esse CH3 é o primeiro CH3 que aqui está, ó, esse aqui, por exemplo, o outro CH3 terá que vir aqui para ser representado, para justificar a formação do produto final. Então, esse composto X, na verdade, é um composto que tem 3 carbonos na cadeia principal e uma ramificação metil. O carbono da dupla que recebe o radical metil, uma ramificação, e esse carbono gera uma cetona. O carbono da dupla que não recebe ramificação, esse carbono é que vai justificar a formação do aldeído. Portanto, esse alceno, o nome dele é 2-metil-propeno. A cadeia principal tem 3 carbonos, tem uma dupla ligação, dá para ver? E existe uma ramificação metil presa no carbono 2. Um alceno cujo nome é 2-metil-propeno. Tranquilo, gente? Ah, não fará, faz a prova dos 9. Eu quero que você me prove fazendo ao contrário, do jeitinho que você me explicou na aula passada. Ah, então tá. Então vou fazer aqui em verde. Eu quebraria a dupla ligação, olha lá. Deste lado formaria um aldeído, porque o carbono da dupla não tem ramificação. Um aldeído com um carbono. E este lado, o carboninho da dupla, como tem a ramificação, esse setor de 3 carbonos geraria cetona, cujo nome é propanona. Beleza? Entenderam, gente? Alguma dúvida? Querem que eu volte alguma coisa para vocês? Não estou vendo o chat. Se vocês quiserem perguntar, por favor, pode abrir o microfone à vontade. Então, metanol, propanona, os 2 carboninhos. Claro. Aí tem a minha explicação. Deixa eu apagar aqui só para te mostrar como é que eu fiz. Não é bonitinho para você? Para que você pudesse entender numa boa. Deixa eu apagar tudo aqui. Olha o que eu fiz, ó. Rapidamente. Primeiro eu falei que o composto é o metanol, o outro é o propanona, é a propanona. E esse carboninho cada carbono do grupo funcional representa cada carbono da dupla. Olha lá. O primeiro carbono da dupla que não tem, que é representado pelo aldeído, não tem ramificação. E o segundo carbono da dupla, que vai ser o carbono que vai originar a cetona, terá uma ramificação CH3. E para compor a molécula inteira da propanona, eu preciso de mais um CH3, para que nós cheguemos ao 2-metilpropeno, ou apenas metilpropeno. O composto X abaixo apresenta estereoisomeria. Lembra da estereoisomeria? Recordando contigo, essa estereoisomeria ela pode ser geométrica. Lembra? Com R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Pode ser de cadeia aberta, com dupla, e pode ser cadeia fechada, sem dupla, desde que R1 seja diferente de R2 e R3 diferente de R4, beleza. E a outra estereoisomeria é aquela que usa óculos, a estereoisomeria do tipo ótica. Aí haverá necessidade da presença do carbono quiral. Beleza? Beleza. Então, o composto X apresenta estereoisomeria? Olha o composto X aí. Ele é submetido a uma reação de oxidação por ozonólise. Isso aqui é uma ozonólise, olha lá. Conjunto completo da obra, ó.
O3 inicia o processo de oxidação, a água hidrolisa o composto intermediário chamado ozonídeo, e o zinco vai reduzindo a água oxigenada, impedindo que essa água oxigenada transforme o aldeído formado em um ácido carboxílico. Esse composto X, ele produz 3-metilbutanal. Tá aqui, ó. 3-metilbutanal, vou fazer aqui para você. 1, 2, 3, 4. Esse é o butanal. Carbono 1 é esse, carbono 2 é esse, carbono 3 é esse. Então, eu vou botar o metil aqui. Gente, inicie sempre a numeração da cadeia pelo carbono do grupo funcional, ou pela extremidade que mais se aproxima do carbono do grupo funcional. Beleza? Olha lá, 3-metilbutanol. O outro composto, minha caneta não quer mudar de cor, não. É a pentanona. Olha lá, met, et, prop, but e pente. Pentan, 3 zona. Então, no carbono 3, eu vou ter um grupo cetona. 1, 2, 3, e aí vem os hidrogênios. São 10 no total. Beleza. Então, para eu poder descobrir quem é o X, o que eu tenho que fazer? Eu tenho simplesmente que mudar de cor. Vou fazer esse carboninho aqui, ó. Vou até mudar aqui. Cadê meu pincel? Cruzes. O pincel some aqui, cara, de repente. Aqui, vou fazer esse meu carboninho aqui ficar vermelho. E vai ser o primeiro carbono da dupla. Vermelhinho. Do aldeído. E vou mudar de cor aqui, ó. Vou botar um carbono preto. Esse carboninho aqui, que é um carboninho preto, que é o carbono da cetona, ó. Então, homenagem a Rafaela, homenagem ao Sérgio, Flamengo. Devia ter sido 4 carbonos aqui por causa de ontem, né? Mas vou fazer só 2, tá, gente? Então, a primeira coisa que eu tenho que ver, por quê? Primeira coisa que eu tenho que ver. Olha só. Esse composto é um aldeído. Então, se ele é um aldeído, o carbono vermelhinho correspondente ao carbono do grupo funcional do aldeído não pode ter ramificação. Eu venho colocar um hidrogêniozinho aqui. Que é exatamente esse hidrogênio aqui, ó. Do grupo funcional do aldeído. No outro carbono da dupla, como eu sei que vai formar uma cetona, cetona começa com a letra C, C de com, ramificação no carbono da dupla. Eu sei que no carbono da dupla, eu vou ter que ter uma ramificação. Aí você fala assim, mas como é que você sabe que é uma ramificação com 2 carbonos? Ué, porque o grupo funcional C dupla, ó, de um lado você tem você tem um grupo de 2 carbonos e de outro lado você tem um outro grupo de 2 carbonos. Então eu sei que uma das ramificações vai ser formada por 2 carbonos. E agora, Fará? Pô, e agora você volta para o verde e vai contar que o carbono 1 é o carbono vermelho. 2, 3, 4. Carbono 1 é o carbono vermelho. 2, 3, 4. Pronto, acabou. No carbono 3 existe uma ramificação metil. Então, olha lá. 1, 2, 3. No carbono 3 existe uma ramificação metil. Pronto, o resto é hidrogênio. Então, o setor correspondente à formação do aldeído, olha lá. Está pronto. Está aqui prontinho, bonitinho. Vamos ver o setor referente à cetona. Vou botar vermelho ou azul só para ficar coerente ali com a cor. Só para você lembrar. Então, essa cetona, ela tem 5 carbonos. Então, esse setorzinho que recebe o carbono preto, que é o carbono do grupo funcional, já tem ligado a ele 2 carbonos. Com ele, 3. Falta o 4º carbono. Falta o 5º carbono. Pronto, acabou. Então, o meu composto X é esse aqui, ó. Esse é o meu composto X. Para ele poder ter estereoisomeria, o que ele tem que ter? Ele tem dupla ligação entre carbonos? Opa, tem. Ele tem R1, diferente de R2. Oba, gostei da brincadeira. Então eu sei que R1 é diferente de... Vou botar aqui R2. Entretanto, o R3 é igual a R4. Então, estereoisomeria geométrica pode tirar o cavalinho da chuva. Ah, e no ciclo? Pô, aqui não tem ciclo. Então, pode tirar o cavalinho da chuva. Estereoisomeria geométrica não vai existir no composto X.
Agora, pode ter uma estereoisomeria ótica, desde que o composto tenha carbono quiral. E se você procurar aqui um carbono quiral, você não vai achar. Se não vai achar, significa que esse composto, resposta, ele apresenta estereoisomeria? Não, não apresenta estereoisomeria. Tranquilo, gente? Esse é o tipo de questão que pode aparecer na sua prova, numa prova de Enem. Por que não, né? O nome desse alceno, vão lembrar? Eu começo a numerar a cadeia pela extremidade mais próxima da insaturação. Só para lembrar, a primeira coisa que eu escolho para poder iniciar a numeração de uma cadeia é o grupo funcional. Como não tem grupo funcional, eu vou para o segundo critério, que é a insaturação. Aí eu começo pela insaturação, a numeração da cadeia. Se a cadeia for uma cadeia saturada, aí eu vou olhar a ramificação, utilizando aquela regra dos menores números aplicada à cadeia principal. Por isso, que se esta dupla ligação ela está mais próxima dessa extremidade, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia e 7. Eu tenho uma ramificação etil no carbono 3 e tenho uma ramificação metil no carbono 6, por ordem alfabética. Eu cito o etil primeiro, ordem alfabética, letra E. Depois eu cito o metil. 6 etil, 6 metil. Cadeia principal tem 7 carbonos. 7 é epit. Muita gente escreve sepit, não tem nada a ver, não existe isso. A cadeia tem a dupla ligação entre carbonos 3 e 4, então eu cito 3. E termino com eno. Aí você vai falar, isso é sal de fruta? Não, não é sal de fruta, é eno, é porque o composto é um alceno. Beleza? Dúvida, gente? Fará, Quero perguntar. Oi, Lucas Pina. Saudade de você, meu eu irmão. tô quietinho aqui. Eu tô com Duas perguntinhas, duas perguntinhas. duas perguntas. Essa vez é só uma, Fará, essa vez é só uma. Porque é o seguinte, eu não entendi quando você foi montar o composto X, tipo, Perfeito. a ramificação no carbono da dupla é um etil e não um metil. Isso que me bugou. Porque tem 2 carbonos para cada lado da cetona? Exatamente, Pina. E se Matou. tivesse 3 e 2? E se tivesse 3 e 2? Se tivesse, como é que é? Se em vez de for pentano 3-zona fosse hexano 3-zona, com 6 carbonos e Tá, 3. pera que eu vou fazer você. Entendeu a minha pergunta? É porque eu fiquei na dúvida. Entendi. Claro, claro. Eu vou fazer para você agora. Você não pede, bicho, você exige. Que isso, cara? Assim eu fico até me achando. Vamos supor que fosse. Posso dar um exemplo aqui, meu irmão? Deve? Que isso, cara? Muito obrigado. Tá, beleza. Então vamos supor que fosse propanal. Beleza, Pina, boa pergunta. Mas você falou hexa. Qualquer um que não tenha simetria na real, por isso que eu. Entendi. Pode ser esse aqui, tá? Não, esse hexan 3 zona. Feito, Pina. Maravilha. É isso aí? Isso aí, Fará, perfeito. Primeira coisa, Pina. Primeira coisa. Esse carboninho aqui, eu vou botar um carboninho azul banana. Esse carbono do aldeído. Tá preso por esse carboninho aqui, que eu vou botar numa cor vermelha, que é o carboninho da cetona. Olha lá. Feito. Em azul, para ficar coerente. Você vai ver que se isso aqui é um aldeído, o carbono da dupla, referente ao aldeído, não pode ter ramificação. Então ele vai receber um hidrogêniozinho aqui. Eu vou continuar a cadeia até chegar aos 3 carbonos. O carbono do aldeído é o carbono da dupla. 1, 2, 3. Pronto. Olha lá. Esse setor gerou o aldeído. Beleza? Beleza. Esse carboninho aqui, Pina, é o carbono da dupla, referente à cetona. De um lado você tem 2 carbonos, de um lado você tem 3 carbonos. Você vai botar uma ramificação. Você pode colocar uma ramificação com 2 carbonos ou com 3 carbonos. Então faz. Vou botar com 3.
Por quê? Porque eu sei que o restinho, para concluir, eu vou ter que ter 2 carbonos. Na hora que você for escolher a cadeia principal, Lucas Arbex Pina, você vai ter que se lembrar que cadeia principal é aquela que tem o maior número de carbonos, independente do formato que ela apresentar. Então, a cadeia principal do Fará e a sua vai ser essa aqui, ó. A mesma seria se nós tivéssemos colocado desse lado 3 carbonos e aqui embaixo 2 carbonos. Você teria a mesma estrutura, só que num formato diferente. Nossa, Fará, agora eu vi. Perfeito. Não ia Você fazer... entendeu? Sim, entendi. Olha lá. 1, 2, 3. Ajuda no nome. 4, 5, meia dúzia e 7. Que nome que você daria para esse composto, Pia? Calma aí, deixa eu pensar. Pode pensar. É, 4 etil. Perfeito. 4 etil. 1, 6, 4. Peraí. 4 etil, heptano. Hept 4 anos. Hept, entre o 3 e o 4, qual o número que você tem que usar? 3 eno, perdão. 3 eno, excelente, excelente. É isso aí. É isso aí. Beleza, Apenas show. isso. Show Entendeu, demais. querido? Aham, entendi. Obrigadão. Agora, se essa pergunta fosse capaz de satisfazer esta estrutura, satisfaria ou não? O que você acha? Você responderia. De Fará. É. Se fosse... Não poderia ser, né? Porque é menor a cadeia principal, é isso? Não, eu estou perguntando se é possível que esse composto tenha estereoisomeria. O que você acha? Ah, isso Tá teria, com vendo? certeza. Teria, né? Realmente a gente é R2 e a gente é R4. Isso, Pina. Tá vendo, cara? Então, esse composto existiria, né, no espaço na forma cis e na forma trans. Então, ele teria a chance de aparecer como cis e como trans, 2 isômeros espaciais diferentes. Entendeu mesmo, querido? Fará, entendi de verdade. Muito obrigado. Desculpa. Beleza. Que Muito isso, obrigado. rapaz. Estou aqui para isso. Feito. Então, oxidação de alceno que caiu para caramba já algumas vezes. Pode ser que caia novamente esse ano, se Deus quiser, quem sabe. Dia 24 de janeiro, um presente aí dos céus, cai numa ozonólise para você. Normalmente vem na quarta questão, gabarito letra D, então você não vai ter muito trabalho pela frente. Agora, oxidação em hidrocarbonetos aromáticos é muito legal. Não sei se a Rafaela lembra, não sei se a Aline lembra, eu não sei se a Clara lembra. Reações de oxidação em hidrocarbonetos aromáticos. A primeira coisa que eu quero que você saiba, se eu quiser oxidar, sem ser ozonólise, tá, gente? Sem ser ozonólise. Ozonólise é a parte. Quando eu falo oxidação nesse sentido, é com permanganato de potássio ou dicromato de potássio. Anel aromático só vai sofrer oxidação se ele for ramificado. É porque a estrutura da ressonância é tão estável que não compete ao composto a permissão de ser oxidado ali. Ele só vai ser capaz de ser oxidado na ramificação que possuir, na ramificação que estiver ligada ao anel. Então, lê comigo ali, ó. As reações de oxidação energética em aromáticos são fenômenos químicos que ocorrem quando esse grupo de compostos orgânicos é colocado em um meio que possui uma solução formada por água fundamental. Fundamental. Eu vou até mudar aqui de cor para vermelhinho. Fundamental. Vocês podem até achar que não, mas é imprescindível a água. Vocês vão ver comigo. Ácido sulfúrico e permanganato de potássio, ou dicromato de potássio. Então, esse tipo de oxidação, ou seja, em anel aromático, só vai poder acontecer em presença de permanganato ou de cromato de potássio. Ou permanganato de cromato de sódio, ou seja, tem que ser permanganato ou de cromato. Só para te lembrar, o permanganato é o MnO4-1, dicromato é o Cr2O7-2. Se aparecer manganês com NOx mais 7, ou se aparecer o cromo com NOx mais 6, pode cravar a reação de oxidação. Vai por mim.
Lembra? Quem assistiu minha aula passada vai lembrar. Manganês com NOx mais 7 e cromo com NOx mais 6. São as marcas registradas de uma reação de oxidação. Mas tem que ter água. Tem que ter água. Se não tiver água, não arará a reação de oxidação. Não arará a reação de oxidação. Veja a equação geral que representa os reagentes que participam de uma oxidação energética em aromáticos. Equação geral. Geral. Um anel aromático ramificado. Eu chamo a sua atenção. Eu chamo a sua atenção. Patrícia, cuidado. Rafael, cuidado. Eu tenho que chamar a sua atenção. Tem que ser ramificado. Se não tivesse essa ramificação aqui, a reação formaria o quê? Um peixe. Por quê? Nada. O anel aromático pelado, cru, nu, sem nenhuma ramificação, ele não sofre oxidação. Eu formaria um peixe. Por quê? Nada. Nada. Eu só oxido se ele for ramificado. Guardou isso? Essa aula está gravada. Você não vai esquecer isso não, hein, gente? Olha o esquema geral. Permanganato em presença de ácido e água. Tem que ter água. Tem que ter água. Tem que ter água. Você vai entender por quê. Vai formar sempre o quê? Sempre, gente. Não é às vezes. É sempre ácido carboxílico como produto. Anel aromático sofre oxidação? Ah, o cara, depende. Mas depende de quê? Se tiver ramificação, sim. Se não tiver ramificação, não sofre. Tá bom, e se tiver ramificação, o que ele vai produzir? Ácido carboxílico. Sempre. Always. Forever. Sempre. 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 Ácido carboxílico. Não esquece isso daqui, não. É sempre. É sempre. É sempre ácido carboxílico. Uma das formas mais comuns de produzir ácido carboxílico aromático é oxidar anel aromático ramificado. Exemplo. Você vai olhar isso aí e dá vontade de você correr. Você vai olhar isso aí e dá vontade de você xingar minha mãe. Você vai olhar isso aí e falar assim, não vou assistir a aula desse maluco nunca mais na minha vida. Eu estou mostrando para você que a oxidação... Depois eu vou te dar detalhadamente o fenômeno, tá, gente? Eu estou te mostrando generalizadamente. Você está percebendo que a oxidação vai acontecer aqui? Quantos hidrogênios existem ligados no carbono da ramificação? 3. Então, esta reação aqui, do permanganato de potássio ou de cromato de potássio em meio ácido, em água, vai liberar um número de oxigênios correspondente ao número de hidrogênios ligados ao carbono da ramificação. Assim, ó. A anel tá aqui. Beleza. CH, H, H. A ramificação tá aqui. Beleza. Show. Vou oxidar. Beleza. O meio você já sabe as condições. Permanganato de potássio, meio ácido. Não vou nem escrever aqui não, que você já sabe. Quantos hidrogênios existem presos na ramificação? 3. Por isso eu vou usar 3 oxigênios. O primeiro entra aqui. O segundo entra aqui. E o terceiro entra aqui. Formando o quê? Um álcool. Um álcool, Fernando fará. É um álcool com 3 hidroxilas. Aí eu te pergunto, isso existe? A sua resposta, lógico que não. Não existe composto com mais de uma hidroxila em um mesmo carbono. Isso é instável. Se esse troço é instável, Bruna, espontaneamente ocorre o que a gente chama de desidratação. Esse composto vai perder a água, cara. Se ele vai perder água, o que vai acontecer? Tchan. C, dupla O. Dá para ver? Esta ligação aqui, ó, e esta ligação se juntam com esse oxigênio que ficou, ó, formando C dupla O. E a hidroxila lá de baixo. Ó! Formei o ácido benzoico. Muito fácil, muito tranquilo. O que eu quero que você saiba, você não vai esquecer isso. Escreve isso. Faz o seu resuminho e não deixa de colocar no seu resumo. Anel aromático sofre oxidação? Sim, desde que seja ramificado. Desde que seja ramificado. A oxidação vai acontecer na ramificação, nunca no anel aromático.
Guardou? Vou apagar, hein? Olha só que chique. Tolueno, sofrendo oxidação, vai virar ácido benzoico. Observe que este composto está representado entre colchetes, ou entre parênteses, ou entre esse troço aqui que eu não sei o que está representando, não sei como é que chama isso. Finge que é um parênteses, finge que é colchete, alguma coisa assim. É instável. A desidratação ocorre espontaneamente, liberando água. Outro exemplo, um anel com duas ramificações, com uma ramificação de 2 carbonos. Olha o que acontece. Quebra aqui. Este carboninho vai gerar vou te mostrar daqui a pouco, CO2. Ele vai gerar o CO2. E esse carboninho que fica aqui, ó, vai gerar o ácido carboxílico. Deixa eu apagar aqui que ficou feio pra caramba. Pera aí. Bonitinho, bonitinho. Quando eu tenho uma ramificação com mais de um carbono, a oxidação quebra a ligação entre os carbonos da ramificação. Esse único carbono que fica solto, pelado, ele vai gerar lá do outro lado. Eu vou te mostrar como é que é isso. Vai gerar o CO2. Esse carboninho que fica aqui, ele vai oxidar e vai virar ácido carboxílico. Então, você está percebendo que este CO2 que eu representei aqui em cima para você, ó, é quando a ramificação ligada ao anel aromático tiver 2 ou mais carbonos. Um carbono só não vai ter CO2, não. Aí você fala assim, meu Deus do céu, eu vou ter que decorar isso, meu Deus do céu. Melry, você vai ter que decorar isso? Não! Vocês não precisam decorar isso. Na prova do nosso querido Enem, vem a reação, vem o espelho da reação te mostrando o que vai acontecer, o que está acontecendo. Como se fosse esse espelho aqui, ó. Ele te dá isso como referência e depois te dá uma outra situação para você criar o produto a partir da situação que ele está propondo. Presta atenção agora. Presta atenção agora. Preste atenção agora. Como ocorre a oxidação no etilbenzeno? O etilbenzeno é esse bonitinho aqui que eu te mostrei aqui, ó. E fica aparecendo no primeiro momento que o Fará está chutando. O Fará está falando, não, mano, decore isso aí. Não é assim. Existe uma explicação. Isso não é igual batom na cueca. Isso tem uma explicação. Eu queria que vocês me ajudassem. Vocês me ajudam? Meu Deus do céu, 5h15 já, cara. Meu Deus. Como ocorre a oxidação no etilbenzeno? Presta atenção, porque é química pura isso aqui. Não é para você decorar. Primeiro momento, o etilbenzeno está sofrendo oxidação em presença de permanganato de potássio, meio ácido e água. Segundo momento, a ruptura da ligação entre os 2 carbonos que compõem a ramificação ocorre. E aqui, como tem um calorzinho, essa ruptura ocorre em partes iguais, é uma homólise. Então, esse traço que eu representei é como se fosse um elétron livre. Esse traço que eu estou representando é como se fosse um elétron livre. Então, aqui foi formado um radical chamado benzil. E aqui foi formado um radical chamado metil. Beleza? Claro que este radical metil vai receber uma hidroxila, esse radical benzil. E esse radical metil vai receber uma hidroxila. Aí você vai falar assim, esse cara é maluco, da onde que vem essa hidroxila? Pelo amor de Deus! Olha da onde que vem a hidroxila. Olha lá. Você lembra? Quando eu tenho a água no meio, eu estou enchendo o saco de vocês. Ó, tem que ter água. Tem que ter água. A água do meio, ela entra em contato com o oxigênio que é produzido a partir da reação do permanganato de potássio com o meio ácido. Quando o permanganato de potássio reage com o meio ácido, ele libera oxigênio. Esse oxigênio liberado, ele entra em contato com a água e forma água oxigenada, que se decompõe em hidroxila e hidroxila. Aí uma hidroxila vem aqui, entra aqui neste elétron livre,
e uma outra hidroxila entra que entra neste elétron livre. Você vai formar 2 álcoois. Você vai formar 2 álcoois. Terceiro momento. Os 2 álcoois serão oxidados. Este álcool sofre oxidação, porque ele tem hidrogênio ligado ao carbono do grupo funcional. Tu lembra disso? Esse álcool sofre oxidação, porque ele tem hidrogênio ligado ao carbono do grupo funcional. Lembra disso? Este álcool aqui, queridos, ele vai sofrer 2 oxidações, porque ele tem 2 hidrogênios ligados ao carbono do grupo funcional. E esse álcool aqui vai sofrer 3 oxidações, porque ele tem 3 hidrogênios ligados ao carbono do grupo funcional. Esta hidroxila que aqui está é a hidroxila que aqui está representada. Essa segunda hidroxila foi quando o oxigênio entrou aqui, e essa segunda hidroxila é quando o oxigênio entrou aqui, de novo, entraram 2 oxigênios nessa estrutura, transformando esse composto em um álcool com 3 hidroxilas. E você sabe que não pode. Este álcool já tinha uma hidroxila, que é essa, ó. Só que esse álcool tem 3 hidrogênios ligados ao carbono do grupo funcional. Portanto, ele tem condições de sofrer mais 3 oxidações. O primeiro oxigênio transforma este hidrogênio em uma hidroxila. A segunda oxidação, idem. Terceira oxidação, idem. Que isso, Fernando Fará? Você tem um composto com 4 hidroxilas no mesmo carbono. Desculpa aí, hein? Desculpa aí, isso não pode, não. Isto não pode, não. Então, o que vai acontecer? Vai haver uma desidratação. A primeira desidratação, o que vai acontecer? Gabi Neves. Vai haver uma desidratação e esse composto aqui vai gerar um ácido carboxílico. E este composto aqui, ele vai sofrer esta desidratação e vai sofrer esta desidratação. Esse composto sofre 2 desidratações. Olha o que forma. Sofrendo as desidratações, olha lá, ocorrem 3 desidratações. A primeira, no primeiro composto aromático, e aqui no segundo composto, mais 2 desidratações. Olha o que vai formar. Vai formar um ácido carboxílico, vai formar CO2 e vai formar água. Quantas águas? A primeira água se forma aqui, ó. A segunda água se forma aqui, a terceira água se forma aqui. Por isso que são 3 moléculas de água formadas. E o CO2, de onde que vem? Pô, o CO2 ficou aqui, né? Se esse carbono perdeu hidroxila com hidrogênio, se esse carbono perdeu outro hidrogênio com outra hidroxila, só sobrou um carbono com 2 oxigênios. Por isso vai formar o CO2. Deu para perceber? Precisa decorar isso? Não. Eu quero que você entenda que a água nesse processo é fundamental. Porque se não tiver água, não tem condições de formar água oxigenada, não tem condições de oxidar o restante da estrutura e depois desidratar e formar o que nós desejamos, no caso o ácido carboxílico. Todo mundo quietinho aí, ninguém está falando nada. O que vocês acham, gente? Rafaela Diniz, o que você achou? Gabi Neves, o que você achou? Loucura? Loucura. Mas deu para entender. Deu para perceber mesmo, de verdade? Deu de verdade. Eu não lembrava disso, não. Não? Não, que bom que eu fui útil. Com certeza. Me senti útil agora. E você mais é útil, de verdade. Eu só queria te mostrar uma coisa, não sei se vocês perceberam, só apagando aqui para não deixar espaço para mim, ó. Olha só que legal, olha. Se eu tenho esse composto, que ao sofrer oxidação em permanganato de potássio, meio ácido e água, eu vou formar isso, que eu falei para você, eu acabei de mostrar. Olha só. Sempre ácido benzoico. Sempre. Mais o quê? CO2. Concorda comigo?
e 3 água. O que você acha se eu tiver um composto assim, Rafaela? Regra de 3, hein? Deixa eu só colocar as condições aqui. Ver se o Pina lembra disso, hein? Se esse composto, que tem 2 carbonos na sua ramificação, gera o ácido benzoico e um CO2, significa que este composto, quando ele sofreu oxidação, ele vai sempre formar ácido benzoico, tá? Mais 2 CO2. Dá para entender? 1, 2, 3. 3 carbonos. Esse carbono aqui permanece ligado ao anel, formando um ácido benzoico. E cada carbono separado vai gerar cada CO2. E se aqui, com 2 carbonos, eu tinha formado 3 água, com 3 carbonos eu vou formar 4 água. E assim sucessivamente. Fará maldade do Enem. Olha o que o Enem pode fazer para você. Olha aqui. Ele pode pedir para você oxidar esse composto. Imagina se o Enem te pede isso. Fefe false. Imagina, Eduardo. Opa, água não. Bota calma, bota bonitinho aqui, do jeito que tem que ser. Olha lá, Damasceno. Água. Aqui, ó. O cara tem 2 grupos. Ó, tô falando grupo funcional, não é? 2 ramificações de um carbono. Rafa, o que vai acontecer? Se um carbono gera ácido benzoico, esse carboninho vai gerar um grupo carboxilo. Se esse carboninho gerar ácido benzoico, esse carboninho vai gerar outro grupo carboxilo. Acabou. Acabou, mais nada. Esse composto é chamado de ácido, vê se aceita, orto, vê se aceita, benzeno, vê se aceita, dicarboxílico. Aceita o nome? Entende por quê? Entendeu o orto? Que é a posição 2. O nome usual dele é ácido ortofitálico. Duvido que você fale o nome desse cara com a boca cheia de farofa. Duvido. É daqui que vem a fenolfitaleína. Quando você reage a esse composto com fenol. Aí você tem a fenolfitaleína, que é um indicador ácido base, que vai mudar de cor em presença de soluções básicas com pH igual ou maior do que 8. Aí fica rosa. Não sei se vocês vão printar a tela, não sei se vocês vão querer copiar. Oi, querida. Nesse caso aí, por ter esse OH perto desse O, não seria muito fácil dele fazer uma ligação de hidrogênio aí e formar uma Perfeita, água? Aline. Perfeita, Aline. Na verdade, o ponto de ebulição desse composto teria que ser alto, passa a ser menor, porque ele faz ligação de hidrogênio interna. Aqui, ó. E se você quiser desidratar, você tem uma fácil desidratação pela proximidade. Beleza, Aline, adorei sua participação. Muito bem visto isso. Então, se alguém perguntar se esse ácido ortofitálico ele tem um ponto de ebulição alto, você fala assim, não, tem sim, ué, porque ele é ácido carboxílico. Só que não é muito alto como a gente espera, porque esse composto tem condições de fazer ligação de hidrogênio dentro da molécula, entendeu? E isso diminui o ponto de ebulição do composto. Agora, se você quiser provocar uma reação de desidratação, uma reação química, aí vai ficar mais fácil você desidratar, porque é mais fácil, e uma vez que os 2 grupos que são desidratáveis estão muito próximos entre si. Por isso que o ácido ortofitálico é o que mais se transforma em anidrido ortofitálico. Ô, Fará. Oi. Mas você falou que o ponto de ebulição não é tão grande justamente por isso, por ele formar... Ligação de hidrogênio interna. Mas aí, não entendi a ligação, não.
Rafaela, você lembra quando a ligação de hidrogênio justifica um ponto de ebulição alto? É porque as moléculas vão se ligar, várias moléculas indefinidamente. Elas vão se ligar, vão se prender, e para eu romper essas ligações, eu tenho que gastar uma energia muito grande, vamos supor. Perfeito. Uhum. Só que nesse caso, o ácido carboxílico ele pode fazer ligação de hidrogênio entre si, ou seja, várias moléculas desse composto podem fazer ligações intermoleculares, mas grande parte dessas moléculas, pela proximidade dos dois grupos carboxila, também poderão fazer uma ligação interna. E ao fazer essa ligação de hidrogênio interna, vai abrir mão da atração entre as moléculas laterais. Então, vai preferir fazer uma ligação de hidrogênio intramolecular, ao invés de fazer uma ligação de hidrogênio intermolecular. É a ligação intermolecular é que mantém as moléculas unidas, que vai fazer justificar o ponto de ebulição alto. Se essa molécula prefere fazer uma ligação de hidrogênio dentro da molécula, a atração entre as moléculas laterais vai diminuir. E isso faz com que o ponto de ebulição diminua um pouco. Não sei se você entendeu. Entendi. Valeu. Legal? Isso acontece com o ácido maleico fumárico, lembra? Oi, Mariana. Só repete para mim a parte da água, por que que vai ser 3 e 4? Deixa eu só voltar aqui para você. Eu vou voltar, mas eu não vou apagar isso aqui não, tá, Rafa? Rafa, Mariana, desculpa. Tá. Falei errado. Ô, Maria, vê se dá para você enxergar 3 águas aqui embaixo, ó. Aonde? Aqui, ó, deixa eu te mostrar em verde, ó. Vou destacar em verde aqui para você, ó. Ah, tá. A primeira água é formada por essa desidratação em verde que eu estou mostrando aqui, ó. Aham. Achou? A segunda é aqui, ó. Ó. E a terceira é aqui, ó. Então guarda isso. Se a minha cadeia, observa lá em cima, no canto superior esquerdo, aqui em cima, ó. Se a minha cadeia tem uma ramificação com 2 carbonos, esta estrutura, ela vai te gerar para você 3 moléculas de água. Tá. Se eu tiver mais um carboninho aqui, imagina, eu vou gerar 2 CO2 e vou gerar mais uma molécula de água. E assim sucessivamente, porque a cadeia ela vai se polipartir. Se você tiver uma ramificação de 5 carbonos, você vai formar 4 CO2, sacou? Mais um tanto de água. E aí vai. Aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Mas não se preocupa com isso. O importante é que você saiba que um anel aromático ramificado, ele pode sofrer oxidação. O anel aromático ramificado sofre oxidação. O anel aromático sem ramificação não sofre. Tá, beleza. Beleza? Então tá. Obrigada, Fábio. De nada, meu bem. Beleza. Eu tenho mais 5 minutinhos. Oi, Piana. Só uma pergunta. Essa terceira reação, ela se fez, ela não forma CO2 mais água, não, né? Não, só água. Ah, tá, beleza. É porque o CO2 ele teria que ter mais de um carbono na ramificação, entendeu? Entendi. Mas a água que ele forma é aquela por causa da ligação de hidrogênio? Com certeza. Mesma coisa. Tá? Beleza, valeu. Ô, gente, eu tenho 5 minutinhos, eu vou aproveitar meus 5 minutinhos, eu não posso perder minuto nenhum. Oxidação de álcool. Eu vou mostrar para você aqui o produto da oxidação de álcool. Opa, volta aí. Pode ser aldeído, pode ser ácido carboxílico, pode ser cetona. E os agentes oxidantes que nós usamos são o dicromato de potássio ou permanganato de potássio com ácido sulfúrico. Sempre com ácido sulfúrico, nunca com base. Sempre com ácido sulfúrico e calor. Tá? Então, rapidinho aqui, não vou ser prolixo, juro. Na próxima aula eu volto nisso, mas só para te apresentar. Que se um álcool for primário, quando ele sofreu a oxidação, estou te informando que ele vai se transformar em aldeído. Isso cai em prova, hein?
E se eu quiser continuar oxidando o aldeído, eu vou formar ácido carboxílico. Tomei minha cachaçinha. Minha cachaça é um álcool primário. 30 minutos depois de tomar minha cachaçinha, a minha cachaçinha vai se transformar no meu organismo, lá no sistema hepático, em aldeído. Aí a minha respiração, lá dentro do meu pulmão, já vai estar cheio de aldeído. Eu já vou expelir aldeído. Por isso que entra o bafômetro aqui, ó. O bafômetro vem e você sopra o ar que você expira recheado de aldeído. No bafômetro existe um reagente, que normalmente é o dicromato. Ele sofre uma oxidação e se transforma em ácido carboxílico. E pela concentração de ácido carboxílico medida na cor, tá? Você sabe o quanto de álcool que você bebeu. Então, se alguém perguntar assim, quando você sopra o bafômetro, você está soprando o ar cheio de álcool? Claro que não, né? O álcool já foi ingerido, como é que tem ar ali? O que você vai estar soprando é o aldeído. Tá? Só para você lembrar como é que é o processo bioquímico que acontece no bafômetro. A oxidação, a transformação de álcool primário até o aldeído é uma oxidação chamada parcial. E a oxidação de um álcool primário em ácido carboxílico é chamada oxidação total. No laboratório dá para a gente controlar isso. No laboratório, no nosso corpo, você só controla isso através da sua vontade. Se você quiser tomar uma vodka hoje, vai ficar de fogo, vai te dar mal-estar, né? Você vai ficar um pouco com dor de cabeça, né? Vai ficar com aquele corpo ruim no dia seguinte. É o aldeído que está no seu organismo. 72 horas depois está limpo. Aí você para, uma boa. Agora, se você fizer o uso disso sistematicamente durante 20, 25 anos, a quantidade de aldeído que vai ficar no seu organismo não vai ser capaz de ser eliminada, porque você está tomando sistematicamente, ela começa a ficar armazenada no seu fígado, lá no hepatócito, aí esse aldeído continua sofrendo oxidação, hepaticamente falando, e vai se transformar em ácido cirrose carboxílico. A cirrose hepática é um acúmulo de ácido carboxílico no nosso fígado. Se eu quiser oxidar um álcool secundário, eu consigo, eu vou transformar ele em cetona. Agora, se eu tentar oxidar uma cetona, eu não consigo. Só para te lembrar, só para te lembrar, só para lembrar você que não assistiu a minha aula passada. Isso aqui é um álcool primário. Eu consigo oxidar ele? Claro que sim. Por quê? Porque ele possui hidrogênio ligado ao carbono do grupo funcional. Ele sofre oxidação porque ele tem hidrogênio ligado ao carbono do grupo funcional. Quantos hidrogênios ele tem? 2. Por isso que ele sofre quantas oxidações? 2. Olha que legal. Eu vou te dar um álcool secundário. Beleza, o álcool secundário é aquele que tem hidroxila ligado no carbono secundário. Perfeito. O carbono do grupo funcional recebe hidrogênio? Sim, recebe. Quantos hidrogênios? 1. Por isso, quantas oxidações esse álcool secundário consegue sofrer? Só uma. Ele só consegue sofrer uma oxidação. Por que cetona não sofre oxidação, Fará? Esqueci. Você explica para mim por quê? Eu esqueci. Simples. Porque no caso da cetona, o carbono do grupo funcional não tem hidrogênio. Carbono do grupo funcional da cetona não tem hidrogênio, por isso que cetona não sofre oxidação, olha lá. E o aldeído, ele continua sofrendo oxidação por quê? Ué, porque ele continua tendo hidrogênio preso ao carbono do grupo funcional. Como é que eu diferencio um aldeído de uma cetona no laboratório? Resposta: tenta oxidar. Se você conseguir oxidar, você vai ver a mudança de cor. Aí é aldeído. Se você não conseguir oxidar, você não vai ver mudança de cor do reagente. Isso significa que o composto que você está tentando oxidar e não conseguiu é uma cetona. Beleza? Eu vou terminar aqui, na próxima aula eu termino esse assunto. Logo depois da aula hoje, eu vou dar mais uma aulinha agora. Ainda hoje eu mando para vocês uma lista de... Deixa eu sair daqui e conversar com vocês, olhando para vocês, né? Vou mandar uma listinha de exercícios que envolve oxidação. Próxima aula eu termino a reação de oxidação de álcool, tá? Vou terminar o assunto reações de oxidação. Vou parar aqui a gravação.
Oh, meu Deus, para aqui. Sai com essa minha cara feia aqui. Parei a gravação.